Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Você que gosta da palavra do Senhor Jesus Cristo, a palavra que é viva e eficaz, eu vou te pedir para que você compartilhe essa palavra com alguém da tua família, com alguém da tua casa. Vamos usar esse ano de 2026 para a gente estar evangelizando. Eu costumo dizer que João Batista ele não tinha tudo isso que nós temos hoje, um celular, internet, não tinha nada, mas a palavra que João Batista pregava era a palavra da verdade. E a Bíblia diz que a multidão ela ia até João Batista. Então, compartilhe essa palavra, porque essa palavra ela pode tirar alguém do fundo do poço, do calabouço, porque a palavra ela não é minha, ela é de Deus. Amém? A palavra do Senhor hoje ela está no livro dos Juízes. Livro dos Juízes, capítulo 16. E eu vou ler aqui o verso 22, né? Mas eu vou trazer algumas coisas aqui do capítulo 14 também, né? Capítulo 13, capítulo 14. Então nós vamos dar uma passeadinha nesses 3 ou 4 capítulos da Bíblia aqui, para nós entender aquilo que o Espírito Santo ele quer falar conosco. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Vou repetir. O cabelo da sua cabeça, logo após de ser rapado, começou a crescer de novo. Queridos, nesta noite eu queria falar um pouquinho de uma pessoa ser escolhido e consagrado, baseada na palavra do Senhor. Ora, lido, nós sabemos que o livro dos Juízes, depois da morte de Josué, Deus ele tem levantado juízes para poder dar direção ao teu povo. Porque ora o povo estava no avivamento, ora o povo estava na decadência, ora o povo estava adorando a Deus, ora o povo estava adorando a outros deuses. Porém, o que eu achei de muito interessante nesse texto, e serve de lição para a minha vida, serve de lição para você, serve de lição para qualquer pessoa que foi escolhido pelo Senhor. E talvez foi consagrado também. Nós sabemos que o livro dos Juízes vai dizer, no seu capítulo de número 13, que o anjo do Senhor, ele visitou a mãe de Sansão. Primeiro ponto, o anjo já visitou com milagre. Por quê? Porque a Bíblia diz, no seu capítulo 13, versículo 3, que ela era estéril. Ela não podia gerar. E o anjo do Senhor, ele veio sobre ela e disse que ela geraria um filho, né? E esse filho que ela conceberia, ele era consagrado de Deus desde o ventre da mãe. E ele começara a livrar o povo de Israel do poder dos filisteus. É tão interessante que o bebê, ele já foi escolhido desde o ventre da sua mãe. Nós vemos aqui no capítulo 3 que Sansão ele foi escolhido
desde o ventre da sua mãe e consagrado ao Senhor. E a Bíblia vai dizer que agora, depois da visita do anjo, a mãe de Sansão, ela vai até o seu esposo Manoá e diz: veio um homem com o rosto semelhante a de um anjo, veio até a mim e disse que ela ia conceber um filho. Manoá, ele foi orar e falou: Senhor, se o Senhor enviou o anjo até ela, que ele apareça para mim também. O anjo vem novamente diante dela e ela vai lá e chama seu esposo, e seu esposo vai ter com ela. A Bíblia vai dizer que o anjo, as mesmas palavras que ele falou para a mulher, ele vai falar com Manoá. E o interessante é que, quando ele diz a Manoá, Manoá ele se preocupa. Nossa, se meu filho é consagrado, como que eu vou criá-lo? Como que eu vou cuidar dessa criança? Aí o anjo diz: cuidará dessa mulher e fará tudo aquilo que eu lhe disser. E aí o anjo diz, no versículo 14: de tudo quanto proceder da videira não comerás, nem vinho não beberás bebida forte, nem coisas imundas comerás e nem tocarás, e tudo quanto eu lhe tenho ordenado guardarás. Perceba que esse menino escolhido por Deus tem algo muito forte aqui, porque o zelo, ele é consagrado a Deus. Esse menino, ele não pode entrar em lugar que todo mundo entra. Esse menino, ele não pode participar daquilo que todo mundo participa, porque ele já foi escolhido para que ele livrasse o povo de Israel contra os filisteus. Porém, a palavra vai dizer que esse menino ele cresce. Esse menino ele cresce e depois esse menino ele chega até o teu pai, e a tua mãe disse que tinha encontrado uma mulher que ele tinha se agradado. Aí o pai pergunta: da onde? Ele fala que é dos filisteus. Nossa, aí o pai pergunta: será que no nosso meio, no nosso povo, não tem uma mulher que te agrade? Ele: não, eu quero essa. Isso quer dizer o quê? Jugo desigual. E quantas vezes no nosso meio está acontecendo isso? Eu lembro que há uns 15 anos atrás, se uma moça na igreja ela quisesse namorar, ela ia ter que orar para que Deus mostrasse alguém para ela de dentro da... Eu não estou falando nem de alguém que servia a Deus, mas de dentro da própria igreja que ela congregava. Porque de outro ministério não servia, tinha que ser do próprio ministério que ela congregava, e ambas partes também para ele. Se ele quisesse namorar, se ele estivesse gostando de alguém, que fosse de dentro da igreja, crente de dentro da igreja que ele congregasse. Mas hoje, perceba-se que a filha de um crente pode namorar com um mundano. O filho dos crentes, hoje ele pode se misturar. Mas se você perceber aqui, a ordem de Deus por consagrado, eu estou falando de pessoas consagradas e escolhidas. Porque se você foi escolhido e consagrado ao Senhor, a tua vida, os seus caminhos, as suas decisões, não são decisões próprias. Ela precisa ter uma obediência. E a Bíblia vai dizer que Sansão, ele gostou de uma mulher do jugo desigual. E aí agora houve uma preocupação no coração do teu pai. Sansão já está grande, já está rapaz, está tomando as suas próprias decisões. E aí agora
a Bíblia vai dizer que Sansão, ele está apaixonado por essa mulher. Sansão, ele declara para o pai, para a mãe, que essa mulher, essa menina, é a menina que ele verdadeiramente quer para o teu lado. Porém, nós sabemos que a Bíblia vai dizer que no capítulo 14, que quando eles descem, Sansão e seu pai, para Timnate, no meio do caminho, perceba-se que uma decisão, uma escolha errada, as consequências elas começam a acontecer. As consequências elas começam a rodear. A Bíblia vai dizer que um leão vai ao seu encontro no meio do caminho. A Bíblia diz que Sansão, o Espírito de Deus, vem até Sansão. E ele despedaça o leão só na unha. Ok? O tempo se passa, o cadáver do leão está lá. Um certo dia, a Bíblia vai dizer que Sansão, ele vai de encontro à moça e ele sai do caminho. Ele vai ver, ele vai voltar ao teu passado. Porque ele já tinha desfiado o leão, já estava de lado, já era um cadáver, já estava lá a caveira do leão. E ele sai do caminho e ele sai do caminho, coloca os pés fora do caminho e vai viver o passado dele. Sansão, ele venceu o leão vivo, mas foi vencido pelo leão morto. Porque a Bíblia vai dizer que quando ele chega lá, na carcaça do leão tinha mel. O que é que eu quero te dizer com tudo isso, pontuando essas coisas? Porque muitas das vezes Deus ele faz você vencer o seu passado, e muitas das vezes você sai do caminho e você volta no passado novamente. A Bíblia diz que depois que Sansão ele foi lá, o passado tinha mel, mas o mel que vem de algo podre, o mel que é fornecido de uma carcaça, de uma imundície, não serve para o povo de Deus. É mel, mas ficou no passado, não serve. E a Bíblia vai dizer que Sansão, ele pega o mel e ele começa a comer. E ele volta para o caminho novamente. Isso daqui, ele abre um leque na nossa vida. Em quê? Eu estou falando de pessoas escolhidas e consagradas. Pessoas que estão em cima do altares, louvando, pregando, ensinando, e elas estão voltando o passado e volta para o caminho. Volta para o passado e volta para o caminho. E o que eu quero te dizer, e isso é muito forte, que tem muitos que voltam ao passado e não saem da igreja, permanecem na igreja e fica voltando ao passado, mas está na igreja. Vai dando uma voltinha no passado, vai comendo mel novamente, no laço do passarinheiro, e está dentro da igreja. Ele não sai da igreja. Ele pensa que a igreja não está vendo, o pastor não está vendo, os líderes não estão vendo, ninguém está vendo, a autoridade superior não está vendo, mas Deus, ele está vendo tudo. E tudo há de ser cobrado. Eu creio que neste ano de 2026, muitas pessoas elas vão pagarem por estar profanando o nome do Senhor. Eu creio que esse ano Deus ele vai fazer igual diz lá em Amós, ele vai peneirar como um trigo. Pessoas vão cair em cima do altar e a gente vamos dizer, sempre que nós diz sempre, olha lá, foi para o céu, Deus recolheu no altar, mas será que foi Deus que recolheu para o céu, ou se isso dali foi um juízo por causa do pecado?
Porque sai do caminho, ou seja, sai do palco, sai do altar, vai lá, dá uma beliscadinha no mel e volta novamente para o altar e finge que nada está acontecendo. E é muito perigoso, por quê? Porque tem pessoas que estão pecando de manhã e ela está sendo usada à noite, e porque ela foi usada à noite por causa da necessidade do reino, ela acha que Deus está de bem com ela, mas não está. Tem pessoas que pecam pela manhã e à noite fala língua estranha no culto e ela pensa que está tudo ok, mas não está. Pensa que está em paz com Deus, mas não está. E essa é uma reflexão de nós abrir o nosso coração, a nossa mente, para aquele que está cometendo este ato de pecado, para aqueles que estão profanando no altar do Senhor. Verdadeiramente tem que se arrepender dos seus maus caminhos para que Deus possa lhe perdoar, mas o arrependimento é pedir perdão e não praticar mais. Quando você pratica e pede perdão e volta, isso aí já é iniquidade. O pecado já tomou conta, você está usando ele como o primeiro escape para você em vez de ser Deus. Deu vontade, tu sai do caminho por um instante, vai lá, pratica e volta para o caminho novamente. Quantas profecias nós estamos vendo nos altares contra pregadores, homens santos, que se diz ser santo do Senhor, e as pessoas estão dizendo que estão escandalizando, não acredita. Mas aí fica aquela dúvida, será que foi Deus mesmo que falou ou não foi? Por quê? Porque se trata de pregadores renomados. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia diz que Sansão ele volta pelo caminho, comendo do mel. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Ele volta comendo do mel. E ainda chegando aonde estava seu pai e sua mãe, deu do mel a eles e comeram, porém não lhe disse que havia tirado o mel do corpo do leão. Primeiro, porque ele foi escolhido como nazireu. O nazireu não toca em cadáver. Então você vê que é só desobediência. Tocou no cadáver, tocou naquilo que é morto, pegou o mel do cadáver, daquele que era morto, ainda levou para dentro da tua casa. Agora eu quero te dizer com isso, quantas casas elas não estão sendo contaminadas com as trevas? Porque está parecendo tudo normal, mas não é normal. Antigamente, a gente vigiava muito em muitas coisas. Hoje está tudo de qualquer maneira. O céu e as trevas ela não entram no céu não. Então precisa haver uma separação. Como que eu sou crente, ou meu filho é crente, ou seu filho é crente, e você permite que ele se relaciona com pessoa do mundo? Não, mas é propósito de Deus. Não é. Porque Deus ele não precisa de propósito teu para poder salvar ninguém, até porque que nós não salvamos ninguém. Quem salva é o Espírito Santo de Deus. Então muitas das vezes a gente sabe que a gente colocou o pé na lama, aí a gente diz que é propósito de Deus, mas não é. A Bíblia diz que Deus transforma a maldição em bênção. Então por muitas insistências, a oração ela tem poder de transformar todas as coisas. Para Deus nada é impossível. Mas a gente fazer escolhas erradas e dizer que Deus tem um propósito nessa escolha errada, não. Deus ele não compactua com coisas erradas.
Deus, ele é santo, ele não mudou, ele permanece o mesmo, ele está sentado no teu trono, ele está nos observando. Deus, ele é santo, ele é poderoso e Deus, ele não compactua com sujeira de jeito nenhum. E muitas das vezes nós estamos usando essa desculpa para que entra na mente de todo mundo: não, é verdade, Deus tem um propósito, não venha com essa, porque Deus, ele... Ah, pastor, ora aqui por mim, ora pelo meu namorado, ora por mim, minha namorada. Os dois é crente? Não, eu sou crente, ele dança baile funk. Ou ele é crente e ela dança baile funk. Como é que eu vou abençoar? Como que eu vou abençoar um relacionamento diante de Deus? Eu não estou falando na visão humana, não. Na visão humana tudo é normal. Como que eu vou abençoar um relacionamento de um jugo desigual? Diga para mim, nas Sagradas Escrituras, aonde há uma permissão dessa? Aonde entraram em jugo desigual e não acabaram mal? Sansão, a Bíblia vai dizer que a mulher que ele escolheu, ela começa a perguntar para ele aonde e o porquê que ele tem aquela força toda. Ela se derrete, ela chora, até que Sansão, ele revela para ela. Por quê? Por causa do pacto. A força de Sansão era Deus, mas tinha um pacto, tinha uma aliança do pai de Sansão, de Deus com o pai de Sansão. E o pai de Sansão foi crescendo e o pai foi passando para ele, mas ele resolveu caminhar com suas próprias vontades. E aí agora, o que aconteceu? Será que o jugo desigual, ele não vai trazer processos para as nossas vidas? Eu estou falando de pessoas consagradas e escolhidas que perderam o temor do Senhor, que está saindo do caminho, que está profanando, está fazendo coisas loucas e está em cima dos altares pregando, está em cima dos altares louvando, estão em motel, em prostituição e estão achando que está tudo normal. Mas haverá um juízo de Deus. E a Bíblia diz: terrível é cair na mão do Senhor. Terrível é cair na mão do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que o povo de Israel, ele vivia num tempo teocrático, onde Deus, ele governava, ele tinha Moisés como líder do povo, mas era Deus que governava as leis. Tudo aquilo que Deus queria para o povo, ele passava para Moisés e Moisés passava para o povo. A Bíblia vai dizer que chega um tempo que esse povo que Deus ele governava, eles querem ser igual. Está escrito isso lá em 1 Samuel. Não que nós quer um rei, que nós quer ser igual às outras nações. Todas as outras nações nós temos um rei para a gente ver ele. Alguém que a gente consiga enxergar. Samuel se entristece, Deus olha para Samuel e diz: Samuel, não precisa se entristecer. Eles não rejeitaram a ti, mas eles rejeitaram a mim. Para que o povo não sofresse tanto, o próprio Deus escolheu o rei. O próprio Deus escolheu a Saul como rei daquele povo. Outro homem escolhido por Deus, promessa pela frente, mas agora o profeta ele dá uma ordem: eu irei em uma viagem, daqui 7 dias eu volto. Saul achou que ele era rei, que ele podia. Ele foi fazer o quê? Queimar sacrifício. Não esperou o profeta.
desobedeceu a Deus. Deus rejeitou o reinado de Saul por causa da desobediência. E quantas pessoas que estão em cima do trono, igual Saul, mas está rejeitado por Deus? Quantas pessoas que estão... Quanto tempo Saul ficou no trono rejeitado por Deus? Até que em 1 Samuel, capítulo 16, Deus olha para Samuel e fala: até quando terás dó de Saul? Porque eu já o rejeitei. Até quando? Até quando vai ficar insistindo? Até quando esse temor que você tinha a Deus evaporou? Nós precisamos aproveitar que hoje é o terceiro dia do ano de 2026, 3 de janeiro, e nós rever os nossos conceitos e ver onde nós estamos errando, porque eu estava analisando essa semana que a gente muitas das vezes fica pregando: que essa geração é fraca, que essa geração é enfraquecida. Mas será que essa geração está enfraquecida não é porque um povo mais velho deixou de pregar a verdade? Será que essa geração está enfraquecida? Será que os jovens estão enfraquecidos? Como nós dizemos que os jovens estão enfraquecidos, essa geração está enfraquecida. Será que não é por quê? Porque a outra geração deixou de temer a Deus? Será por quê? Porque a gente antes de chamar a geração de fraca, a gente tem que rever os conceitos. Muitas das vezes possa ser que algum lugar deixamos a desejar, de pregar a verdade, de andar segundo a vontade de Deus, e nós começou há 20 anos para cá, comecemos a andar segundo as nossas próprias vontades, fazendo tudo a nossa vontade dentro do templo, e não consultamos mais a Deus para nada. E aí a geração vai ficando enfraquecida, porque a igreja vai ficando sem a unção. O povo de Deus vai ficando sem a presença vai evaporando de dentro das pessoas. A unção de Deus não se manifesta mais, pessoas não são mais curadas. É extinto, está em extinção. Será por quê? Deus mudou? Não. Ele permanece o mesmo. Agora aquele que é chamado, aquele que é consagrado, muitas das vezes está saindo do caminho que nem Sansão para voltar ao passado, ao leão morto. Ao leão que você matou, você foi lá e chegou lá no leão morto, tem um melzinho. Aí você vai provar do melzinho e volta para o caminho novamente. Aí você, quando você matou o leão, você estava com a presença. Quando você comeu o melzinho e você voltou para o caminho, a presença já se apartou de você e você nem sabe. Mas ainda há misericórdia de Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Nós precisamos verdadeiramente parar para pensar por que a geração está enfraquecida. Nós temos que parar para pensar por que está havendo muitos escândalos dentro das igrejas. Nós temos que parar para pensar por que as almas não estão sentindo mais de servir a Deus. Nós temos que reanalisar o porquê. Porque as coisas estão acontecendo, mas precisa ser analisado. Muitas das vezes, eu ou você achamos que estamos santos demais, e muitas das vezes estamos falhando na casa do Senhor. Pessoas consagradas e pessoas escolhidas. Nós precisamos verdadeiramente, porque a palavra do Senhor aqui diz que ele foi escolhido, e no capítulo 13, a Bíblia vai dizer que ele foi escolhido desde o ventre da tua mãe, como nazireu até o último dia da tua vida. Olha só, ele foi escolhido até o último dia da tua vida. Porém, decisões, ela interfere a promessa de Deus na nossa vida.
E muitas das vezes você está assim, nossa, entra ano e sai ano e a promessa não chega. Entra ano e sai ano e as coisas não estão acontecendo. Será que não vai acontecer? Aí muitas das vezes você pensa que Deus te esqueceu, mas não é que Deus te esqueceu, é porque você se corrompeu muitas das vezes. E muitas das vezes a gente se atola tanto que a gente nem percebe. A gente estamos pisando em terra estranha, estamos entrando na terra dos filisteus para fazer aliança, sem nem nós olhar para trás e ver de onde Deus nos tirou e a capacidade que Ele nos tornou. Mas eu quero te relembrar nesta noite, você é uma bomba atômica para poder fazer explodir as portas do inferno. Você é a igreja e as portas do inferno não prevalecerá contra você nem contra mim. Então, vamos fazer uma análise de nós mesmos, que somos escolhidos e que somos consagrados. O pecado tem que ficar de lado e buscar a santidade. O mundo e o reino do céu. Precisamos verdadeiramente escolher para onde nós estamos caminhando. Porque muitas das vezes nós estamos de passo largo para o inferno e nós estamos achando que nós estamos caminhando para o céu. Simplesmente porque estamos sentados no trono, simplesmente porque estamos dentro da igreja, simplesmente porque nós abrimos a nossa boca da glória, da aleluia, simplesmente porque nós mandamos, porque somos autoridade aonde nós dirigimos. Mas muitas das vezes essa autoridade ela está fazendo coisas que não está agradando a Deus. Então fica essa reflexão para o teu coração nesta noite. Não saia do caminho, não volte ao teu passado. Não traga o passado à existência. Não queira comer o mel da sujeira. Sabe por quê? A Bíblia vai dizer aqui, Juízes 16, versículo 19. E fez Dalila dormir Sansão, e fez aquela que ele foi buscar, e fez aquela a escolha dele, dormir Sansão no joelho dela, e tendo ela chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela e subjugá-lo e retirou-se dele as suas forças. E disse ela aos filisteus: vem, sobe a ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como Dante e me livrarei, porque ele não sabia ainda que o Senhor se tinha retirado dele. O Senhor já se tinha retirado dele. Amém? Vamos ficar com essa reflexão aí. Você que é escolhido e você que é consagrado. E eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, que nesta noite, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que essa palavra, Senhor, ela vai alcançando aquele que é escolhido e aquele que é consagrado. Ó Deus, seja homem, seja mulher, seja cantores, seja levitas, aqueles que estão subindo no teu altar, Senhor, para louvar, para engrandecer o teu santo nome. Ó Deus, que esteja santificando a tua vida, que esteja com a tua vida consagrada a ti. Ó Deus, e aquele que está profanando o Senhor, aleluia, do teu altar,
que ouvia essa palavra, ou uma palavra de outro pregador parecida com essa, Senhor, que vinha ter temor dentro do teu coração, porque a fonte, meu Pai, ela não pode jorrar água limpa e água suja, porque, Senhor, nós não podemos andar em cima do muro, agradando a um e a outro. Ó Deus, nós não pode estar nem quente nem frio. Nós temos que tomar decisão, Senhor, das nossas vidas, porque, meu Pai, nós estamos, meu Pai, em tempos difíceis, mas a Bíblia diz que aquele que te busca, meu Pai, e confia no Senhor e espera com paciência, o Senhor trabalha por ele todos os dias. Isaías 64. Ó Deus, a tua palavra diz, meu Pai, que aquele que tem fidelidade contigo, Senhor, o Senhor guardará na entrada e guardará na saída. Ó Deus, eu te peço nesta noite, neste exato momento, aquele, meu Pai, que está fazendo, Senhor, aleluias, aliança com os filisteus. Ó Deus, aquele que está achando que pode tudo, Senhor, que pode te servir e pode praticar as coisas mundanas. Aquele, meu Pai, que tem uma vida consagrada a Ti, meu Pai, incomoda a ele, Senhor, aquilo que não procede do céu. Que até aqui, Senhor, ele pode até ter errado, mas daqui para frente, Senhor, ele peça ajuda ao Espírito Santo. Ó Deus, para que a Tua presença não se retira dele, para que não se retira dela, Senhor. E as Tuas mãos poderosas, meu Pai, ela tem nos alcançado, a Tua misericórdia, Senhor. Ó Deus, corta o laço do diabo nesta noite. Ó Deus, meu Pai, reaviva o Teu povo, sopra o vento do Espírito, meu Pai. Assim como o Senhor fez no Vale de Ossos Secos. Porque, meu Pai, há um exército de pé, meu Pai, mas está sem o Espírito Santo, Senhor. Há um exército de pé, meu Pai, mas estão mortos espiritual, Senhor. Há um exército de pé, meu Pai, estão vivos fisicamente, mas estão mortos espiritual. E muitos estão dentro da Tua casa, está dentro da igreja, Senhor. Ó Deus, que o Senhor entra com providência e misericórdia. Desperta este povo, Senhor. Ó Deus, entra dentro, meu Pai. Coloca as Tuas mãos poderosas. Ó Deus, meu Pai, se apresenta, meu Pai, para este povo, Senhor. Fala com eles, meu Pai, em sonhos, na madrugada. Incomoda esse povo, meu Pai, que estão desviados dentro da igreja, Senhor. Ó Deus, para que a Tua igreja, meu Pai, ela continua, meu Pai, fazendo a vontade do céu, Senhor. Repreendemos, meu Pai, toda a força de Satanás nessa hora. Repreendemos, meu Pai, toda a força do inimigo em nome de Jesus Cristo. E a Tua graça e o Teu poder, Senhor, se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Eu te peço nesta noite para que o Senhor cele a minha casa, para que o Senhor, meu Pai, envie cavalos e cavaleiros de fogo ao redor desta casa. Te peço nesta noite para que o Senhor brinda a minha vida, a vida da minha esposa, para que o Senhor, meu Pai, brinda a minha família, para que o Senhor, meu Pai, brinda, meu Pai, a congregação a qual, meu Pai, pela Tua misericórdia, Senhor, faça a Tua obra. Ó Deus, porque só o Senhor é o nosso Deus. Só o Senhor, meu Pai, reina para todo sempre. E é assim nesta noite, com a fidelidade do céu, que eu venho te agradecer em nome de Jesus. Amém? Que Deus o abençoe em nome de Jesus.